Já falei em outros vídeos do canal que a base das histórias estudadas na maçonaria vem da Bíblia, herança de quando a Igreja Católica dominava a crença medieval. Com o passar do tempo, o conhecimento foi levado à população, que começou a questionar várias coisas na qual eram obrigadas a acreditar, incluindo os dogmas religiosos. As formas de entendimento sobre a vida deram início a estudos de ciências naturais, e para barrar esse senso crítico que as pessoas estavam adquirindo, taxaram de ocultismo, dizendo que era reprovado por Deus, pois queriam se igualar a ele. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Mesopotâmia. E hoje eu vou falar o que é o ocultismo e se isso realmente faz parte da maçonaria. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e ativar as notificações para receber vídeos novos toda semana. Durante a Idade Média, o estudo da história e das filosofias era fechado somente para quem tinha poder, como a aristocracia, a realeza e principalmente os membros da Igreja Católica. Isso virava uma forma de controle da população, já que eles não tinham como provar se alguma coisa era verdadeira ou falsa, acabando somente a ter que obedecer às autoridades da época. Quando surgiu os primeiros movimentos para levar o conhecimento para a população, as escolas iniciáticas secretas ajudaram para propagar isso, além da distribuição de enciclopédias e livros que o movimento iluminista ofereceu durante todo esse período de renascimento. Uma das formas que as autoridades fizeram para barrar isso foi dizer que conhecer essas ciências naturais longe dos olhos de Deus ou de quem se dizia olhar por ele era uma forma de praticar o ocultismo, algo que Deus reprovaria por alguém tentar querer se igualar a ele. Por isso o termo ocultismo sempre foi falado de uma forma negativa. É a forma de falar que conhecer os segredos ou os mistérios da natureza seria equivalente a cometer um grave pecado. Mas a gente sabe que hoje em dia isso não tem nada a ver. E o desenvolvimento da tecnologia com as comunicações só facilitou a gente para ter mais conhecimento. Praticantes de alquimia, geometria, matemática, teologia, que não eram clérigos, eram mal vistos por isso. E dessa maneira se formavam as sociedades secretas, para poder distribuir o conhecimento a fim de dar um aperfeiçoamento moral para cada indivíduo que fizesse parte. Obviamente, para começar esse movimento, as pessoas que poderiam ter esse conhecimento, ou seja, algumas que tinham certas regalias, participaram desse pontapé inicial, mas isso custou um preço bem alto para essas pessoas. Giordano Bruno foi um que pagou um preço altíssimo pelo desenvolvimento intelectual além do permitido. Para quem não conhece, ele foi um padre nascido no Reino de Nápoles no século XVI. E ele incomodou várias autoridades eclesiásticas por sua visão naturalista e heliocentrista sobre o universo. Ele incomodou tantas pessoas que ele foi excomungado pela Igreja Católica, pelos calvinistas e pelos luteranos. Ao observar o nosso sistema de mundo, o universo, as constelações, ele acreditava que existia outros lugares assim como esse que a gente vive, e que cada estrela que estava lá longe no céu seria equivalente ao nosso Sol, só que de lugares mais afastados. Por acreditar nessa visão hermética de que o verdadeiro Deus não se limitaria somente ao nosso mundo, mas sim em algo maior que o próprio universo, onde tudo seria a criação dele e todas as coisas fariam parte dessa essência divina, não era de se esperar que as autoridades eclesiásticas pediriam a cabeça dele. Outro personagem característico dessas atividades ditas ocultistas foi Isaac Newton, que era alquimista, atividade ilegal naquela época. Na alquimia, a mistura de elementos químicos proporcionava uma certa melhoria na vida das pessoas, já que isso ocasionava na criação de antídotos e alguns remédios que curaria algumas doenças. Claro que para as autoridades da igreja em pleno século XVII e XVIII,
isso seria considerado bruxaria. Mas ele era discreto, já que até hoje ele é conhecido pela descoberta da gravidade, ou seja, mais uma prática ligada à astronomia, assim como Giordano Bruno fazia. Um dos grandes estudos de Isaac Newton foi a elaboração para criar a pedra filosofal, um item que faria milagres, como transformar chumbo em ouro e até a criação de um elixir para a vida eterna. Há diversos outros estudantes dessas ciências que não ficaram somente no campo da matemática, mas também de alguma filosofia voltada ao misticismo, como o famoso Eliphas Lévy, um teólogo e clérigo do século XIX, nascido na França, famoso por criar o desenho do Baphomet, que apesar de não ser muito bonito, não tem nada a ver com demônio ou algo desse gênero. É um desenho que representa as forças da natureza, masculino, feminino, razão, emoção, etc. A gente sabe que há alguns grupos de práticas do mal e que usam símbolos adotados de outros locais, como o bode ou a cruz invertida, mas esses símbolos não foram criados por eles. A própria cruz, que na verdade representa a cruz de São Pedro, foi adotada por eles somente para inverter algo que seria favorável a uma religião. Mas se isso fosse alguma coisa diabólica, nem o próprio Papa João Paulo II usaria isso, como vocês podem ver aqui na foto. Eliphas escreveu sobre vários moldes de conhecimento que se relacionava com várias formas de crença. Seria como uma base para a estrutura de práticas religiosas, incluindo o cristianismo. Nem preciso dizer que ele também teve problemas com isso, né? Com esse tipo de conhecimento chegando nas mãos dos povos, e principalmente dos nobres que queriam ter um poder maior em relação à coroa ou à igreja, isso foi um prato cheio para fortalecer brigas políticas da época. A maçonaria moderna, nascendo de encontros de aristocratas com filósofos iluministas, adotou essa característica de dar um significado simbólico sobre o entendimento das coisas para dar um sentido moral, claro, sempre com a crença em um Deus benevolente para justificar essas boas ações. Por isso é besteira falar que esses conhecimentos ocultistas são hereges, já que esses estudos ajudaram a formar as ciências modernas em diversas áreas, somente pela especulação, observação e raciocínio de como é o universo que nos rodeia. E você? Sabia de onde saiu toda essa característica do ocultismo? Conhece mais pessoas que praticavam essa arte de conhecimento de ciências naturais? Conta pra gente aí nos comentários. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas para ajudar a disseminar o conhecimento para todos. Até a próxima, um abraço!